Uma necessidade que o país tem hoje em dia é conhecer um novo personagem para muita gente que se coloca como alguém que quer disputar o cargo mais importante do país. Não é candidato ainda, por isso a gente pode fazer a exibição desse documentário hoje. A gente está atendendo a todas as regras que existem, que são super rigorosas em relação às questões eleitorais, e acelerou todo o processo aqui para dar tempo de fazer isso. Porque provavelmente a gente vai ter, disputando o cargo máximo no Brasil, duas pessoas. Uma que o Brasil inteiro conhece muito bem. E outra, a gente não sabe se vai ou não vai ser ele, nada foi confirmado ainda, mas ele já demonstrou a intenção de ser. Uma outra pessoa que a gente, como brasileiro, não conhece tão bem como acha que conhece. Conhece talvez o personagem que vem sido vendido ao longo dos últimos meses pela grande mídia e por, obviamente, setores que apoiavam o pai dele quando foi presidente da República. Logo antes de eu entrar aqui para poder encontrar vocês hoje à noite, a gente recebeu algo que a gente sabia que ia receber. Queria pedir para vocês colocarem na tela, porque isso é uma informação de última hora que acabou de acontecer. Isso aqui é uma representação eleitoral alegando propaganda eleitoral antecipada. Qual a função disso aqui? A função é ser uma intimidação para vocês não assistirem o que vocês vão assistir hoje à noite. Mas a gente vai passar. A gente vai passar porque tudo que está sendo pedido aqui, o ICL tem como responder. E eu aproveito essa chance para já falar sobre o primeiro item que eles pedem. A primeira pergunta que eles fazem é se o ICL recebe algum dinheiro de empresa, partido ou agremiação política. Quantas empresas no Brasil que trabalham com mídia podem dizer que não recebem? Quantas empresas no Brasil podem encher a boca para dizer não, nós somos totalmente independentes? Quantas pessoas no Brasil podem dizer que fazem parte de uma comunidade que constrói algo assim? Fazer um filme como esse, que aliás é uma das perguntas dessa representação, custa muito dinheiro. Fazer o filme e divulgar um documentário como esse, fundamental para informar o país. As pessoas não são obrigadas a votar nesse ou naquele candidato, mas elas devem sim conhecer as pessoas que fazem parte da cena política brasileira. Conhecer a fundo, com verdade, com documentos, com trabalho investigativo, jornalístico bem feito e independente. Fazer esse documentário custou, entre produção e divulgação, se você está aqui hoje é porque provavelmente você viu algum anúncio, alguma divulgação, alguma propaganda de que haveria essa exibição. Apresentá-lo aqui custou algo em torno de R$550 mil. Eu pergunto novamente, quem tem a coragem de fazer isso no Brasil, sabendo que vai fazer e do outro lado vai vir um monte de pedrada? Muitas vezes processos, como Arthur Lira colocou em cima da gente, como Ciro Nogueira colocou em cima da gente, como vários outros políticos denunciados aqui no ICL fizeram tentando nos intimidar naquilo que hoje em dia várias pessoas chamam de assédio jurídico. Mas a gente faz, e a gente vai seguir fazendo. E a gente não vai pedir para vocês
uma contribuição para poder pagar essa multa. A gente tem essa responsabilidade e assume essa responsabilidade. A gente enfrenta as brigas que a gente compra. E só enfrenta porque a gente é muita gente junto. A gente só enfrenta porque a gente acredita nas nossas lutas. A gente só enfrenta porque a gente acha que tem o que mostrar, que não foi mostrado ainda. Depois da exibição do documentário Flávio Bolsonaro, o Filho 01, a gente vai ter alguns importantes comunicados para fazer para vocês. E eu peço, de coração, que todo mundo que está aqui assista. O ICL está sendo vítima, hoje, 12º dia, de uma das maiores campanhas coordenadas de ataque que já se viu nas redes e na internet brasileira. Eu, especificamente, como personagem central desse ataque. O que a gente tem para falar logo depois é muito importante. E aí, depois disso, a gente vai ter um debate incrível com duas das maiores jornalistas desse país, Juliana Dalpiva e Elô Vilela. Coragem, experiência, inteligência, tudo junto ali, para a gente debater o que vai ser mostrado hoje à noite. Eu queria pedir, vou pedir isso agora e vou pedir depois. A gente não sabe até quando esse filme vai ficar disponível para as pessoas assistirem. Até porque o que vocês vão assistir é extremamente forte, impactante. E para muitas pessoas, essas informações são decisivas para elas poderem fazer escolhas dos caminhos que elas querem seguir politicamente na vida. Então é muito importante que antes que esse filme seja barrado por alguma das vias que essas pessoas têm, vocês ajudem a divulgar. Para assistir o documentário de hoje à noite, que diferente de outros documentários que ficam só na área de membros do ICL, a gente vai deixar aberto para todos assistirem, porque é um assunto de interesse nacional. Convidem as pessoas para assistir em icl.com.br/Flávio. Repito, icl.com.br/Flávio. A gente se vê daqui a pouco. Um bom documentário para vocês. Fiquem agora com a coragem e o bom trabalho jornalístico da equipe do ICL. Eu não tenho nada a esconder. O negócio do Flávio é grande, é dinheiro. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI. Esse é um lado. É o lado da corrupção. Acordo, gente, não é possível, né? O eleitor não pode ser tão cínico a ponto de não ver isso. Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro. Por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, já sei isso. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? É porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado. A democracia precisa sempre ter uma oposição forte. Não é essa oposição louca, não é essa polarização tóxica. O Flávio Bolsonaro, ele é uma pessoa, eu acho que até politicamente mais inteligente e que não tem o carisma do pai. Governo Lula, PT. Durante 3 décadas, um pouco mais, a família Bolsonaro embolsou a maior parte dos salários dos funcionários de gabinete. Eles ganham dinheiro com isso. Ganham dinheiro com os mandatos, ganham dinheiro com campanha de Pix, que sabe-se lá como arrecada 17 milhões, 30 milhões de reais. Muito obrigado. Dá pra pagar todas as minhas contas? De rachadinha ele foi para milhões, outra esfera de dinheiro. E aí a gente tem que lembrar, quanto maior o coqueiro, maior o tombo. O Flávio Bolsonaro pediu para o Daniel Vorcaro 134 milhões para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Insisto que não tem nada de errado.
investimento privado em um filme. Esse dinheiro não é um dinheiro para a filmagem. O dinheiro todo usado em filme. A família Bolsonaro só acredita em quem tem sangue Bolsonaro. Por isso que não querem Michele. É quase uma loucademia de política aquilo ali. Eles me tratam como se eu fosse idiota. Eu sei mais do que eles pensam. Ninguém nunca se bicou ali dentro. A direita vai estar mais unida do que nunca. Flávio Bolsonaro é, para mim, o candidato mais fácil de ser batido pelo presidente Lula. Eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição. E aí o Bolsonaro ligou e falou: vai se fuder, Frota! Quer fuder meu filho, caralho? É um desespero da família pela própria sobrevivência política. Uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro. Flávio é um candidato laranja. Boa tarde, pai. Copacabana tá te ouvindo. O Jair Messias Bolsonaro preso, ele fez questão que fosse o filho dele. E eu acho que nesse sentido é uma estratégia que ela sai vencedora de qualquer maneira, mesmo o Flávio perdendo as eleições. Se ganhar a eleição, enfim, ganha tudo. E se perder a eleição, ganha a manutenção da franquia bolsonarista. Eu acho que não reeleger o Lula é o que vai salvar o Brasil e vai salvar o meu pai da prisão. O Flávio inteiro é o calcanhar de Aquiles. O Flávio tem muitos esqueletos no armário. E nem começaram ainda a trazer à tona, porque a maior parte do Brasil não conhece o esquema da rachadinha no Rio de Janeiro. A maior parte do Brasil não sabe que o Flávio tem assessores que eram parentes de alguns dos principais personagens da milícia do Rio de Janeiro. O Flávio homenageou personagens vários ligados à milícia no Rio de Janeiro. O Flávio é uma pessoa que sempre foi muito próxima a Ciro Nogueira, a Rueda e vários outros personagens que agora estão explodindo de denúncias aí com o caso Master. No início, antes do vazamento, eu estava apreensivo que ele pudesse dar uma estirada grande. À medida que foram vazando, foi chegando as informações, etc., eu acho que quebrou bastante a pressão que eles tinham. Hoje está todo mundo apavorado com os próximos passos. Eles ficaram mais retraídos. Eu acho que o maior potencial de destruir o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, nessa campanha é o caso do Master. É a relação dele com o Vorcaro. Porém, não desconto que uma investigação bem feita no Rio de Janeiro sobre a ligação do Cláudio Castro com o crime organizado ajude ainda mais, porque o Flávio Bolsonaro é o cara que colocou o Cláudio Castro na política, que colocou o Cláudio Castro como vice do Witzel e deu no que deu. O calcanhar de Aquiles do Flávio é para todo lado, né? Eu acho que não fosse isso, não teria um documentário sobre o Flávio Bolsonaro com tanta gente querendo dar entrevista porque tem muito a dizer, né? Eu sou um direitista conservador arrependido. Eu não sou um bolsonarista arrependido. Porque antes de existir o fenômeno bolsonarismo, eu já era de direita e já era conservador, e já era um cristão. Até que em 2018 surgiu esse fenômeno chamado bolsonarismo, que cooptou todos nós. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ou eu dormia no meu travesseiro em paz, ou eu rompia de vez com a base bolsonarista, que já não atendia às minhas demandas enquanto crença, enquanto valores. Quando eu me vi, logo após todos esses acontecimentos, eu vi um vídeo meu, esse vídeo foi muito emblemático. O Lula havia pedido à classe sindical que pressionasse os deputados, seus filhos, família, fosse na escola, encontrasse a mulher dele no shopping. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele. Não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala!
Estão me ouvindo? Vai ser na bala, seus vagabundos! Eu nunca tive arma, eu nunca tive revólver na minha vida, nunca dei um tiro. E eu sou pastor há 30 anos pelas Assembleias de Deus. Quando eu me vi naquele vídeo, eu senti vergonha de mim mesmo. E vi que eu estava cooptado por uma cegueira ao ponto de eu não me reconhecer como cristão, como pastor. E aí eu vi que eu estava mais parecido com Bolsonaro do que com Jesus. Jair, ele era uma personalidade fragmentada. Ao mesmo tempo ele era agradável, às vezes ele era alguém cruel, mas muito cruel. Quem primeiro caiu na real, não é que ele caiu na real, ele recebeu informação, foi o Gustavo Bebiano. Eu conheci um cara que foi braço direito de Collor, assim como eu e Bebiano foi direto. E esse cara chegou para Bebiano, conheceu e disse: Bebiano, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vivi isso que tu viveu. Quando a coisa for afunilando, você e esse cara aí vão se jogar para fora. Aí Bebiano abriu o jogo. Capitão, que ele chamou ele de capitão, eu não estou preparado para ser deixado para trás. Não faça isso comigo. Já ia olhando assim, vocês dois estão na minha mão e eu estou na mão de vocês dois. Vamos subir a rampa junto? Porra, daquele jeito dele. Aí Bebiano ficou tranquilo, né? Bebiano disse: puxa, ufa. Aí, cara, eu não senti a verdade, não. Depois dessa conversa com o Bebiano, eu fui pro apartamento de Jair. Ele abriu a geladeira, calado, pegou uma garrafa com 2 copos de vinho. Eu acho que ele tirou coragem para dizer isso. Tornou, aí disse: tu confia em mim? Claro que eu confio, né? Aí ele olhou pra mim e fez: não confio não, só confio no seu pai, viu? Eu não falei pra Bebiano, mas eu vi que o negócio estava errado. Houve, assim, um enlouquecimento de uma parte dessa direita que virou uma direita louca. Virou o eleitor cínico. É um cinismo tremendo você não enxergar o que é o Bolsonaro. Você pode até ter gostado dele, você pode até, né, ter sido enganado, como eu, por um curto período de tempo, fui. Aquele afã de tem que tirar o PT do poder, e aí quem pode tirar? Eu via os candidatos, o Alckmin era muito melhor, mas ele não tinha o punch que precisava no momento. Então, o único que tinha era a sensação, que eu também tinha, e por isso entrei nesse barco, era o Bolsonaro. Eu tive uma reunião com o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro na casa do Flávio Bolsonaro, no apartamento dele, e acabou. Por quê? Porque quando eu cheguei na casa do Flávio, eu vi que ele era ladrão na hora. Porque era absolutamente incompatível o lugar que ele morava, as obras de arte que ele tinha em casa, os móveis, o lavabo da casa dele. Eu falei: nossa, esse cara é milionário. Aí eu desmontei por dentro, assim. E o Bolsonaro começou a me pressionar para que eu desse uma declaração para o Jornal Nacional em defesa do Flávio Bolsonaro, na questão das rachadinhas. E eu falei: não vou fazer. E ele começou a me pressionar: você vai fazer e eu não vou fazer. Um dia ele me chamou no palácio. Eu cheguei lá. Ele bateu na mesa, sim, e falou: você vai fazer. E eu bati na mesa e falei: eu não vou fazer, porque eu não defendo vagabundo. Eu desci e ali eu falei: acabou. Não tem como ficar. O Paulo Pimenta, ele sobe lá no lado da esquerda e começa a falar, e aí tava, o caso do Queiroz estava explodindo, estava no ápice. Não era só o Fabrício Queiroz nomeado no gabinete do Flávio Bolsonaro. Era ele, a esposa e as 2 filhas. A polícia não foi na casa, não levou para depor. Isso é um escândalo gravíssimo. Nós estamos falando da família do presidente eleito. E aí eu falei: presidente, eu quero subir aqui. Sórdidos sobem aqui para falar do Queiroz. Eu também quero o Queiroz preso. E aí? Aí na hora que eu falei isso, meu telefone tocou. Eu encerrei, peguei o telefone, era o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ligou e falou: tá maluco, caralho? Tá pensando o quê? Vai se fuder, Frota? Porra, cala essa matraca. Porra, tu quer fuder meu filho, caralho? E desligou o telefone. Passou assim uns 15 minutos, o Flávio foi lá na câmara e subiu aonde eu tava, chegou pra mim e fez assim, ó: Frota, papai tá puto contigo. Papai tá puto contigo. Aí chegou no meu ouvido e falou: porra, tu quer me fuder, cara? Como é que tu pede a prisão do Queiroz? Eu falei: Flávio, a gente fez a campanha juntos. Tu nunca me falou de Queiroz. Você nunca falou pra mim que essa bomba pudesse estourar.
Aí ele ficou olhando para mim e falou, ó, papai tá puto contigo, não quer falar contigo mais. O bolsonarismo virou um grande negócio para a família. Para eles sempre foi um jeito de arrumar uma mamata. Nunca foi sobre servir ao Estado, construir um país melhor. A franquia Bolsonaro tem uma divisão de tarefas. O Carlos Bolsonaro ficou responsável pelas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro por relações internacionais e o Flávio Bolsonaro é o PC Farias da franquia. Ele é o homem do dinheiro. O Flávio gosta de dinheiro, amigo. O negócio do Flávio é grana, é dinheiro, entendeu? O Flávio faz qualquer negócio com dinheiro. E vocês vão ver aí. Família Bolsonaro, na época, antes da presidência. Eles estavam todos aqui no Rio, então era tudo Bolsonaro. Não tinha o mandato do Flávio, o mandato do Carlos e o mandato do Jair. Todos eles eram uma coisa só. E tinha uma divisão de tarefas. E dentro dessa divisão de tarefas, uma das tarefas que ficava com o Flávio era a relação com as polícias. Mas não era qualquer relação com as polícias. Era, sobretudo, a relação com a banda podre da polícia do Rio de Janeiro. Os filhos são a subdivisão da personalidade do pai. O Flávio é a parte malandra do pai. O Eduardo já gostava de facilidade, ser embaixador nos Estados Unidos, gostava muito de viajar, o que fazia com que o salário de deputado dobrasse. O mais ousado, o que mais vem pro ataque, quer ir pro debate, é o Eduardo. O Flávio Bolsonaro, ele é uma pessoa, eu acho que até politicamente mais inteligente e que não tem o carisma do pai. Eu acho que ele também é um bom operador político e sabe fazer esse trabalho bem, muito melhor do que o Eduardo, do que o Carlos e, obviamente, do que o Renan. Foi duro ver meu pai naquele estado. E o que parece é que o negócio dos Bolsonaro começa com as rachadinhas, evolui para influência política da família e chega no ápice criando a primeira grande franquia política do Brasil, que é a franquia do bolsonarismo. Uma franquia que tem o poder de eleger de vereadores a governadores em boa parte do Brasil. Bastou Jair Messias Bolsonaro se eleger presidente da República para começar esse inferno em cima de mim. Durante 3 décadas, um pouco mais, a família Bolsonaro embolsou a maior parte dos salários dos funcionários de gabinete por todos os meses durante 3 décadas. Então é muito dinheiro. Quando a gente usa essa palavra rachadinha, que é o modo como essa prática é usada aqui dentro das casas legislativas, a gente diminui um crime que é o quê? Lavagem de dinheiro, corrupção, peculato e, dependendo das circunstâncias, outros crimes. Era pelas rachadinhas, principalmente, né? Então eles ganhavam dinheiro, sobretudo, e o próprio Ministério Público mostrou, com o dinheiro dos funcionários dos gabinetes. E aí entra em cena uma pessoa que tem um nome muito conhecido, que se chama Fabrício Queiroz, que é aquele policial que foi flagrado num relatório do COAF com uma movimentação atípica de cerca de 6 milhões de reais durante alguns anos. E isso é o que dá o estopim para a gente começar a entender o esquema de devolução de dinheiro do gabinete do Flávio e dos demais. Eles combinavam percentuais, alguma coisa entre 70%, 80%, 90% dos valores dos salários tinham que ser devolvidos. Eles tinham que devolver a restituição do imposto de renda, eles tinham que devolver parte do que eles recebiam do Vale Alimentação, eles tinham que... Todas as verbas acessórias também tinha um percentual em cima que tinha que ser entregue. E nesse esquema, o chefe de gabinete recebe esse dinheiro de cada um desses funcionários e devolve em dinheiro vivo. E isso volta às mãos da família Bolsonaro, no caso do senador Flávio Bolsonaro, por meio do dinheiro em espécie entregue. E aí é lavado com pagamento de despesas pessoais, impostos, IPTU, IPVA, plano de saúde, boleto das escolas das filhas e, claro, imóveis. Essa estrutura das rachadinhas, ela existiu
E era um problema estrutural ali da família, não é? Até porque o Queiroz nunca foi um homem do Flávio Bolsonaro, ele era um homem de confiança do ex-presidente Bolsonaro e ele operava nos gabinetes dos filhos como o olho do pai. De tal forma que eu não posso acreditar que este foi um erro ligado apenas ao hoje senador Flávio Bolsonaro, na época deputado. Eu acredito que, na verdade, era um esquema familiar. Os 51 imóveis da família Bolsonaro comprados com algum dinheiro em espécie. E dos que mais tiveram compras de imóveis com dinheiro vivo está Flávio Bolsonaro. E pelo que ficou registrado da quebra de sigilo bancária dele, pelo menos 3 milhões de reais em cash andou pelas mãos do próprio senador. Foi o que a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro demonstrou ao investigar ele por organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, e apontou um desvio de cerca de 6 milhões de reais em 2020, quando ele foi denunciado. A rachadinha saiu caríssimo, porque a gente não sabe qual o preço que foi pago para o sistema sentar em cima do processo. Nunca iniciou processo criminal contra mim. Ele não foi julgado pela denúncia porque eles deram um jeito de derrubar provas do caso. Mas não é como se o Flávio fosse inocente, que é o discurso que ele quer fazer. A milícia é um grupo que surgiu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente na zona oeste do Rio, feita por policiais naquela região que estava sendo urbanizada, e eles se colocavam como uma espécie de autodefesa comunitária para não deixar o tráfico e as facções Comando Vermelho, Terceiro Comando, irem da zona norte, centro e sul do Rio para a zona oeste. Então eles tinham uma aura de autodefesa, né? E por causa disso, no começo, eles eram apoiados por alguns políticos e pela comunidade. Com o passar do tempo, eles aproveitaram o controle territorial que eles exerciam nesses bairros para ganhar dinheiro com vários tipos de crime. Então, desde extorsão a comerciante, grilagem de terra, gatunete, gás e depois tráfico de drogas. Fabrício Queiroz, que é um praça da região do 18º Batalhão, que começa a articular esse esquema para o Flávio Bolsonaro. É a partir daí que a proximidade do Flávio com o crime e com as milícias vai se estreitar, com a entrada do Fabrício Queiroz no esquema da organização das rachadinhas. Aí que o Flávio começa a fazer parte desse dia a dia de pessoas que têm ligação direta com a milícia. A milícia é um poder estabelecido, é a maior ameaça que existe hoje ao Estado, ao poder público e à sociedade. É o crime mais organizado que nós temos, porque ele é promovido por agentes públicos da área de segurança que atuam dentro da máquina do Estado, dominando territórios com lucros extremamente altos e com projeto de poder, né? Chegando ao poder, chegando aos parlamentos. 2 pessoas votaram contra a CPI das milícias entre 70 deputados aqui no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro e o Domingos Brazão, que está preso pela morte da Marielle. Então, assim, do ponto de vista de práticas de política, não dá para esperar nada diferente. O Adriano, ele conheceu o Fabrício Queiroz no 18º Batalhão, que era esse batalhão da região de Cidade de Deus, né? Então eles extorquiam traficantes de Cidade de Deus. Numa dessas situações, uma pessoa morre e o Fabrício e o Adriano estão juntos no crime. E aí o Adriano é tirado do 18º Batalhão em decorrência dessa situação e vai para um outro batalhão na região de Parada de Lucas e Vigário Geral, que ele é acusado de matar uma testemunha que era vítima de extorsão do batalhão que ele comandava. E aí, por causa dessa acusação, ele é preso. E nesse período, ele vai pedir ajuda para o Fabrício, que tem proximidade com o Flávio e com o Jair, que vai no Congresso e faz um discurso em defesa do Adriano da Nóbrega, fala que é um herói da polícia. Depois o Flávio vai lá e entrega a medalha para ele no presídio Tiradentes e tal. E com o passar do tempo, a família do Adriano Magalhães da Nóbrega passa a entrar no gabinete do Flávio, fazendo parte do esquema de rachadinha deles, né? E eu, como conhecia a história, sabia
que eles estavam sendo injustiçados, eu, para marcar a posição, em homenagem ao grande policial que ele sempre foi, eu dei uma medalha Tiradentes para ele dentro do presídio, dentro do BEP, Batalhão Especial Prisional, lá em Benfica. O Flávio e o Carlos juntos homenagearam pelo menos 16 policiais envolvidos em denúncias de organização criminosa, peculato, violência, uma série de crimes. E eram com esses policiais que o Flávio se relacionava. Então, assim, uma das funções que ele tinha dentro da família era essas relações com esse tipo de policial. E não à toa, até hoje, o Flávio tem um apoio maciço nas polícias do Rio, sobretudo na Polícia Militar, né? Eu acho muito perigoso alguém chegar à presidência da República sem explicar realmente as suas ligações ou não com grupos faccionados como a milícia no Rio de Janeiro. Muito perigoso. Esse é o grande perigo que eu vejo na possibilidade do Flávio Bolsonaro ser eleito presidente, por exemplo, e dessa família voltar ao poder, porque a gente vai ter narco-governo. A gente vai ter realmente a política, a estrutura do Estado sendo sequestrada pelo crime organizado. E aí a loja de chocolate também, mesma coisa. É uma loja que é aberta em 2015. E quando ela é investigada, porque também teve quebra de sigilo da loja, tem mais de 2 milhões de reais que não se justificam entre o caixa da empresa, o relatório de vendas. O Flávio também mentiu sobre os valores da própria compra desse negócio. No papel era 200 mil reais, não sei o quê. Ao investigar, se descobre que foi pelo menos 800 mil. É muito dinheiro que ronda sempre essas negociações do Flávio Bolsonaro, sem que ele dê qualquer transparência ou explicação. O jeito mais fácil de você lavar dinheiro é em loja, posto de gasolina, restaurante, porque você pode emitir uma nota que você vendeu um vinho num restaurante, por exemplo, de 10 mil reais, você não vendeu nada. Você paga o imposto e lava o dinheiro. E escritório de advocacia também. E é fácil de fazer lavagem de dinheiro. E o Flávio tinha tudo isso no entorno dele. E eu consegui falar na época com a administradora desse escritório dele, que se chama Letícia Reis. Mas, recentemente, a CPI do INSS descobriu que essa Letícia Reis, que é quem administra o escritório do Flávio, é irmã do sócio do careca do INSS. O careca do INSS, que é o pivô aí do escândalo, dos descontos, das fraudes, das aposentadorias. A partir do momento do óbito do aposentado, o governo não tem mais o que fazer por ele. O Flávio é um cara extremamente apagado. Eu desafio, eu tenho feito isso nas minhas redes sociais, alguém em 5 minutos me falar 2 bons projetos que o Flávio Bolsonaro fez para o país, como senador. Ninguém consegue me responder isso, nem ele próprio. O Flávio, ele passou 8 anos aqui no Senado, né? E ele só conseguiu aprovar 2 projetos que têm o nome dele, que ele não é autor de nenhum dos 2. Ele tinha a faca e o queijo na mão para se destacar aqui dentro. Ele era o filho do presidente, ele podia reivindicar a liderança do partido. 4 senadores só. Mas sabe por que não é? Porque dá trabalho. A senadora Soraya Tronic, que foi uma dessas 4 pessoas eleitas pelo mesmo partido que ele, me contou que ele vinha nas reuniões, quando ele aparecia, porque não era comum aparecer, ele sentava 2 minutos e ia embora. Então ele é conhecido como um medroso, como um cara que não se coloca, que não é um articulador, ou seja, é um 0-1 à esquerda. O Intercept Brasil revelou em mensagens, documentos, que o Flávio Bolsonaro pediu para o Daniel Vorcaro 134 milhões para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro.
E desses 134 milhões, há comprovação nas matérias do Intercept Brasil que pelo menos 61 milhões foram pagos. Bom, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Não? E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando. É porque tá num momento muito decisivo aqui no filme e já tem muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. E as mensagens são reveladoras porque elas mostram uma relação de proximidade. Não são conversas de um senador que pede para um empresário um patrocínio. O filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado as suas empresas premiadas como exemplo de compliance. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Lembro de ter assistido um post do Gregório do Vivier, onde ele fala a diferença de irmão para irmãozão. Eu sou um carioca que o tempo inteiro, até no ICL, né, fiquei ali conhecido pelo bordão meu irmão, minha irmã. Agora, irmãozão, você não fala pra qualquer um. Irmãozão marca justamente que ele não tá usando irmão no sentido coloquial da coisa. Ele tá usando no sentido de um parceiraço. Meu parceirão, meu irmãozão. O Flávio era íntimo. Essa irmandade era real. E ali tem um esquema muito pesado. E a polícia vai chegar. Não tem como não chegar. E ele foi lá visitar o cara na casa dele. Diz o Flávio, que ninguém acredita, nem os correligionários dele, que foi lá para botar um ponto final na história do filme. Claro que não, você bota um ponto final na história do filme dizendo pro seu advogado, liga para ele, diz que acabou, que não dá. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. O cara acabou de sair da prisão, tá com tornozeleira, você vai lançar sua candidatura amanhã, o que você pode ter ido combinar ou negociar com essa pessoa? Que inclusive está sendo cotada para fechar uma delação premiada. Eu não quero especular, eu não estava lá, não era uma mosquinha na sala, mas eu acho que todo mundo consegue puxar o fio da meada e imaginar o que pode ter sido conversado, né? E eu acho que o caso Master, ele exemplifica muito bem o que é essa mistura do público, do privado, da política, dos interesses políticos. E ele mente uma vez ao dizer que não era verdade, achando que os jornalistas não tinham como comprovar. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, já tirei isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. Mas aí depois começa a tropeçar, porque daí diz que é um filme privado, com dinheiro privado, mas não é bem assim, porque tem dinheiro do Rio Previdência, no tal do Banco Master, que deu um calote bilionário nas pessoas. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Era dinheiro da Previdência do Rio, era dinheiro da Previdência do Amapá, dinheiro da Previdência de Maceió, de várias prefeituras do interior de São Paulo. Então não era dinheiro privado porcaria nenhuma, é dinheiro público. Só do Rio de Janeiro, do governo do amigo do Flávio Bolsonaro, Cláudio Castro, ele pegou mais de 3 bilhões de reais e meteu naquele fundo lá do Master. Caramba, que dinheiro privado é esse? Dinheiro de aposentado, dinheiro de pensionista. E um esquema claro, né? O filme foi usado para lavagem de dinheiro. É isso. Ponto.
E o Flávio era um dos brinquedinhos do Vorcaro, como ele tinha outros brinquedinhos na esquerda e na direita. Então você pergunta, se o cara que está botando ali 134 milhões no filme não vai ter retorno financeiro e não quer que a marca dele seja exibida e ninguém saiba que ele está colocando o dinheiro ali, qual é a contrapartida? E aí me parece óbvio, né? A contrapartida é uma contrapartida política. E não é à toa que durante o governo do pai do Flávio Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, você tem o período onde o Vorcaro conseguiu construir o seu império, o seu grande golpe em milhões de investidores. Esse dele que ele foi atrás do Vorcaro, que aquilo ali não é pedido de patrocínio, é cobrança. Ele cita o filme para justificar a cobrança. Aí ele estava querendo dinheiro mesmo. Eles são ladrões, batedor de carteira, amadores. Aquela família é uma quadrilha amadora. É quase que uma loucademia de política aquilo ali. A produtora emitiu uma nota oficial dizendo: não há um centavo sequer do Banco Master no filme. Onde estão, portanto, os 61 milhões de reais? Agora nós sabemos. Estão num fundo no Texas. O fundo é administrado por quem? Por um advogado. Foi esse fundo nos Estados Unidos que recebeu. O fundo criado para ele, é um fundo específico para receber investimentos para uma produção cultural, para um filme. O Paulo Calixto é esse advogado de imigração do Eduardo Bolsonaro e ele que administra o fundo, no nome dele, né, de empresa dele, que está esse fundo que recebeu o dinheiro do Daniel Vorcaro, que supostamente iria para o filme. E há também investigações, a Polícia Federal investiga se esse dinheiro pode estar sendo usado para bancar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E esse dinheiro, que já se sabe, não tem mais o que se questionar, que foi para esse fundo desse advogado ligado a Eduardo, e que vocês vão ver que Eduardo vive exclusivamente desse dinheiro. Ele viaja para cima e para baixo, ele viaja em avião de primeira classe, e ele diz para a revista Piauí que eram doações. Então, assim, até hoje ele está vivendo de doações, que pode ter sido doações do Daniel Vorcaro. Acabou de sair agora mais uma matéria falando, né, ou sugerindo que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vorcaro, o que é uma mentira. Esse dinheiro foi usado para um filme? Foi usado para comprar mansão? Quem mora na mansão que foi comprada? Isso tudo vai ser vasculhado, então vai ter muito mais coisa. E aqui no Brasil a gente sabe que tem a história da mansão aqui em Brasília. A casa dele é uma mansão por baixo 10 milhões de reais, por baixo. E foi pago em parte com dinheiro em mala, porque eu sei, eu tenho fontes que me disseram à época, foi pago com mala de dinheiro, dinheiro vivo. Antes mesmo do escândalo do Master envolver o Flávio Bolsonaro, já tinha aparecido o Ciro Nogueira no escândalo do Master, que já respingou na candidatura do Flávio. Porque o Ciro foi ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro e era um possível candidato a vice. Então você tem o dono do Centrão, que é o Ciro. Não tem como você receber uma mesada de 300 mil por mês de um banqueiro que está mais enrolado do que qualquer outra coisa e você não ser preso. Você tem o Jacques Wagner. E, gente, dá uma esticada aí que vai dar muita coisa. A trilha do dinheiro, o caminho do dinheiro tem que ser muito bem seguido, muito bem pesquisado, porque é aí que caiu o Al Capone, não é? Logo que o Flávio foi escolhido para ser o candidato, uma das coisas que perguntaram para ele lá dentro do PL, os dirigentes do PL, foi justamente se tinha alguma coisa para se preocupar do Flávio ter alguma relação, algum pagamento, alguma coisa com o Daniel Vorcaro ou o caso do Master, porque justamente o bolsonarismo estava num momento de fritar o ministro Alexandre de Moraes por causa do contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro no valor de 129 milhões. E o Flávio mentiu pro pessoal do PL, dizendo que não tinha nada. Porque ninguém sabia, então ele estava escondendo dos colegas de partido dele toda essa história. Aí foi dar uma entrevista na CNN avisando que muito possivelmente vem mais por aí.
graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo. Eles estão seguindo o rastro do dinheiro. É uma franquia para continuar sugando o Estado com emendas, com dinheiro do fundo partidário, né, para continuar ganhando dinheiro, porque o que move esse clã não é tanto o poder, e sim o dinheiro que você pode conseguir com o poder. Uma punhalada. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo. Eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio. Nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram. Eles me tratam como se eu fosse idiota. Como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Falei quase tudo o que precisava ser dito. Quase tudo. A verdade está aqui, para quem quiser ver. Isso foi uma pancada na campanha do Flávio, ninguém esperava. Tanto que ele foi para as redes sociais, já pedir desculpas. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Mas isso é só da porta para fora. Porque da porta para dentro continua a guerra. É extremamente bélica a relação dos filhos do Bolsonaro com a Michelle Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, será que ele sabia? A família Bolsonaro não confia nem na Michelle, porque a própria família, inclusive o Jair, não a vê como uma Bolsonaro. É mulher do pai, que pode ser descartada ou se tornar um problema amanhã. A família Bolsonaro só acredita em quem tem sangue Bolsonaro. Por isso que não querem Michelle, porque ela não tem sangue Bolsonaro. Eles acham que todo mundo trai. Ela não é Bolsonaro, ela pode se separar dele e assumir vida própria. Ninguém nunca se bicou ali dentro. Logo depois que o Flávio foi escolhido pelo pai para ser o candidato, naquela briga que ele tinha com a Michelle, ele repete que o filho é ele que está há mais tempo na política do que ela, e que é ele que ajuda o pai, e que é ele que tem sangue Bolsonaro. Claro que ela sabe de muita coisa e ela brigava muito pelo golpe. Eu sei mais do que eles pensam. Pegar um cara que não fez nada de errado, um cara correto, honesto, e tratar desse jeito como se fosse um marginal. Os crimes aí que ele foi condenado agora foi um grande teatro que o Alexandre de Moraes armou pra cima dele. Se o Flávio Bolsonaro for eleito presidente na República, quem vai sentar na cadeira é o Jair Bolsonaro. O Flávio é um candidato laranja. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, meu porta-voz, assina Jair Bolsonaro. É um candidato que está sendo colocado para salvar a pele do pai. É um desespero da família pela própria sobrevivência política. Ele é uma marionete do pai. Ele é um candidato laranja de Jair Bolsonaro. Ele não tem nenhuma experiência concreta no executivo, nunca teve nenhum cargo no executivo. Toda vez que é pressionado publicamente, ele fica tenso, nervoso, não responde ou até desmaia, como já vimos quando ele foi candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro. De que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana? Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, ele tá passando mal, por favor. E ele foi embora, porque não conseguiu voltar pro debate. Saiu todo sujo, todo borrado. Amarelou mesmo. Na segurança pública, que é onde ele tanto quer dizer que ele tem experiência, a experiência dele foi homenagear bandido. Flávio, ele vai vender tudo. Ele vai negociar tudo. Eu não tenho medo e receio nenhum em sem afirmar. Ele vai governar com
o Centrão, coisa que o Centrão não consegue com Lula. Lula não negocia autoridade. Lula negocia o poder. Vamos governar juntos. Ok, isso todo mundo precisa fazer em uma democracia. Agora, ele não negocia autoridade. Eu acho que o primeiro é a transformação do Estado em instrumento do crime organizado. O segundo é a destruição completa do Estado como veículo de promoção de bem-estar mínimo, ou seja, é o fim de SUS, é o fim da educação pública, né? É o fim de investimento para gerir crescimento. Tudo isso que a gente sonha que o Brasil precisa ter para um futuro melhor é a destruição disso tudo, somado ao tráfico, ao crime organizado tomando conta do aparelho do Estado. Mas o Flávio Bolsonaro, quando foi no CPEC, ele disse com todas as palavras: o Brasil é estratégico para o futuro dos Estados Unidos. Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Essa articulação internacional é muito clara, é absolutamente evidente. Tanto que me parece que agora, em 2026, o verdadeiro tema da campanha não será a democracia. O verdadeiro tema da campanha será a soberania nacional. E aí alguns ficam atirando pedra de braços cruzados, torcendo para que não dê certo. Eu fiz a minha parte, agora cabe ao governo americano tomar a decisão. Ô Flávio, você não tem senso de ridículo não? Que rebolada é essa, cara? Você precisa rebolar para explicar muita coisa. Presta atenção, cadê os 61 milhões do filme Dark Horse? Rebola aí para explicar. Ciro Nogueira, né? Mesada do Vorcaro, seu irmão lá do filme. E aí, rebola mais aí, mas rebola e explica. Flávio Bolsonaro é, para mim, o candidato mais fácil de ser batido pelo presidente Lula. Entre vários outros nomes, inclusive o nome do Tarcísio, que eu acho que seria uma disputa muito mais difícil para o presidente Lula, o Jair Messias Bolsonaro, preso, ele fez questão que fosse o filho dele. E o motivo, para mim, é a manutenção do poder do negócio dessa franquia bolsonarismo.